Então, boa noite, graça e paz aos amados. Nossa segunda noite dessas terças teológicas especiais que estamos tendo semanalmente, com o tema de hoje, dando continuidade, o segundo momento, pastor Sandro Eugênio, falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja exemplar. Então, esse é o segundo momento, todos são muito bem-vindos, e a palavra com o amado pastor Sandro Eugênio. Deus abençoe, um bom momento juntos. Amém, amém. Queridos, em primeiro lugar, dizer da minha alegria, satisfação estar aqui com vocês nessa noite. É uma igreja que eu amo, que eu oro, que nós amamos e oramos aqui na Batista Cristã, sempre citado. Agora, os vídeos maravilhosos da Escola Bíblica, vendo o pastor Valmir e Lúcia, né? Eu tenho enviado para casais com crianças, assim, todos têm agradecido. Eu acredito que eles estejam se inscrevendo no canal. Fabuloso, maravilhoso material, e assim, nós só temos que crescer em parceria, né? Tivemos a bênção do período dos casais, que para mim sempre é uma alegria estar junto de vocês, ter aprendido e também ter transmitido a palavra. Então, eu particularmente acredito que as igrejas, quando se unem, é bênção do céu, estarmos juntos num propósito de crescermos, de amarmos ao Senhor, né? Está aqui o pastor Jean. Então, hoje vivemos um mundo tão voltado para si, né? Um mundo tão voltado para a individualidade, que isso não é tão novidade, né? Eu tenho o hábito de pregar na igreja expositivamente. Então, eu já estou me preparando para o próximo trabalho, que quero ver se eu inicio no mês de, agora em meados, finalzinho de agosto, vou estar concluindo Filipenses, e quero ver se eu inicio no finalzinho de agosto a exposição completa de 1 Samuel, o livro todo de 1 Samuel. E ele é um livro que, vou só fazer aqui um parênteses, já que nós temos um tempo maior, mas só para situar os irmãos, é um livro que aponta para Cristo de maneira muito clara, muito lindo o livro 1 Samuel, e ele me chamou um detalhe, porque na literatura judaica, na Bíblia, a divisão, ele não vem logo depois de Esdras e Ester. Ele termina Juízes e começa a história de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. Então, não tem, na divisão, ela não entra como nós temos hoje. E se nós olharmos o finalzinho de Juízes, você vê uma nação sem governo. E os últimos versículos de Juízes era: e as pessoas, elas faziam as coisas da maneira como queriam. E aí surge depois a história do primeiro rei, que foi um desastre, depois Davi, que também não foi o grau de perfeição, mas muito melhor do que o reinado de Saul. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que lá, naquela época, naquele tempo, naquele modo de viver, as pessoas queriam fazer da sua vida o que elas quisessem, não queriam ter ninguém a se submeter, a obedecer. E aí foi terrível para todos, né? Se você pegar o final de Juízes, não se conta as histórias de Juízes, o finalzinho de Juízes na escola dominical. Se você pegar o final de Juízes, é de cortar o coração, né? Drama atrás de drama. E assim nós percebemos como hoje nós somos muito, muito semelhantes ali. Portanto, necessitamos realmente da palavra, necessitamos pensar na palavra. E Filipenses, ela brota no meu coração nesse desafio de querer aprender mais sobre o apóstolo Paulo e a perspectiva que ele tem de Jesus e como ele vê Jesus na vida dos irmãos de Filipos. Como ele trouxe essa mensagem de esperança para pessoas que estavam sem esperança. Então, Filipos, que foi uma curiosidade, né? a primeira igreja da Europa, né? Porque está ali na Macedônia, na Grécia, e Filipos é essa igreja instituída nesse momento, naquela região. A primeira igreja europeia, né? Que nós temos aqui nas páginas do Novo Testamento. E lembrem bem que ela foi criada, aparece toda a sua formação no capítulo 16 de Atos, é nos relatado que Paulo vai até um local onde ele queria evangelizar, não tinha sinagoga, e ele então vai às margens do rio e lá ele prega a palavra, ele conversa com as pessoas, e havia uma mulher que Deus abriu o coração
uma empresária chamada Lídia, e ele prega a palavra e Lídia recebe Jesus. E ali é transformada, ela convida logo o pastor Paulo para ir na casa dela, prepara lá um banquete, trata bem. É um típica reação de alguém que se converte, né? De mudança de vida, mudança de atitude. A conversão, ela tem que ter mudança de atitude, né? Mudança de visão, igual o carcereiro, que quando se converte, ele de espancador, de torturador, passou a passar unguento nas costas de Paulo e de Silas, como nos é narrado lá no capítulo 16 de Atos. 10 anos se passam, Paulo está preso em Roma, numa prisão domiciliar, ele está preso juntamente com toda a guarda pretoriana. Paulo prega o evangelho a cada um daqueles guardas, daqueles homens, né? Cada homenzarrão, né? Da guarda pretoriana era tropa de elite. E diz a Bíblia aqui em Filipenses que Paulo prega o evangelho. Então você vê como Deus fez, né? Leva Paulo ali para Roma. Paulo, ao invés de ficar na lamúria, Paulo fica contente, né? Isso é interessante demais. Ao invés de ficar triste, não é porque ele estava na casa de um empresário e agora ele está numa casa de prisão, né? Prisão domiciliar. Então você vê que esse homem ele tinha autoridade para falar o que ele diz no capítulo 4, que nós muitas vezes falamos, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será? Paulo estava da casa de Lídia para agora estar na prisão. Paulo estava recebendo unguento para agora estar acorrentado, algemado a um guarda lá que não tinha nada de simpático, né? Mas ele mesmo assim pregava a mensagem e alguns Deus ali usava, salvava, e a mensagem é sendo penetrada na corte romana, não é? Nos palácios, certamente ali aqueles homens que serviam de segurança para a maioria dos senadores, ali era segurança particular, certamente, os pretorianos eram uma guarda requisitadíssima, né? Eles eram realmente a tropa de elite. Então, o evangelho, ele cresce nesse momento. Então, Paulo está preso, está 10 anos depois, ele escreve, maduro, enxergando a vida. Você sabe que cada ano que passa, nós temos um olhar diferente. Para Paulo não era assim. Lembrando que o nosso querido apóstolo Paulo, ele estava, quando o Senhor chama ele, mas olhando para a sua caminhada secular, Paulo, certamente ele estava no caminho certo, exato, para ser sumo sacerdote. Ele tinha todas as qualificações para perseguidor da igreja, ele era fariseu, como nós iremos ver no capítulo 3, esse personagem. Então, o capítulo 1 de Filipenses, Paulo apresenta para a igreja a supremacia clara de Cristo, né? De como Cristo ele é a paz, como Cristo ele é o contentamento, de como Cristo ele é a razão da nossa vida. No capítulo 1, ele vai apresentar que quando Deus ele inicia algo, ele termina, ele não para na metade, ele vai concluir. Então, os crentes eles tinham essa convicção, os crentes tinham a convicção de que na igreja iria ter confusão, iria ter gente que queria pregar esse evangelho por porfia, né? Mas Paulo, por inveja, iriam estar condenando Paulo, queriam ter pessoas lá falando mal dele, né? Queria ter pessoas lá dizendo, olha, se Paulo fosse um cara certo, ele não estaria preso, mas ele está lá preso, né? E Paulo olha para esses, né? Não com a vontade que muitas vezes eu tenho, né? Quando a gente recebe alguma crítica, né? Dizendo, tomara que Deus lhe pegue, né? Não, Paulo não trata assim. Paulo trata pelo contrário. Paulo diz, olha, que importa? Que importa que Cristo seja pregado, né? Importa que o evangelho está sendo pregado, né? Paulo tinha essa sensibilidade e ele passava isso para os seus discípulos, né? Timóteo, Epafrodito, como nós vimos no capítulo 2, quando Paulo recomenda sobre esses personagens maravilhosos, e ele vai falando então da supremacia de Cristo. Então, Deus, Senhor Jesus, ele é supremo nas nossas vidas. Essa é a tônica do capítulo 1. O capítulo 2 de Filipenses, ele é maravilhoso também, porque ele aborda a questão da humildade, aí ele vai falar da primazia de Cristo. Quando ele vai falar sobre a primazia de Cristo, no capítulo 2, ele vai apontando que as pessoas de Filipos, eles deveriam ter o sentimento de Jesus. E aqui para Shekinah, para a cristã, para mim, para você, que nós que somos a igreja do Senhor,
nós precisamos, de fato, essa sensibilidade de olhar para Jesus, a humildade de Jesus em tudo que nós precisamos fazer. É aprender essa relação com o Senhor Jesus, aprender essa relação de submissão a Ele, de obediência a Ele. A atitude de servo de Jesus é algo que é espantoso, porque é como se eu e você, imagine, eu vi uma vez, eu não sei quem disse isso, não sei se foi o Dr. Shedd falando sobre esse texto, acho que sim, mas ele falou assim, imagine a pessoa, um ser humano, acordar e ver de manhã que ele se tornou uma barata, algo assim, né? Aí ele apontava assim, essa é a relação de Deus se tornar humano. Imagina que humilhação. Deus eterno, Criador, se tornar humano como eu e você. Sujeito a frio. Pode lembrar que na vida de Jesus ele teve isso, teve cansaço, teve as necessidades fisiológicas, teve toda essa conjuntura humana que nós temos, fome, né? Era uma criança absolutamente obediente, certamente, né? Sem pecado, cresceu sem pecado, mas sujeito às nossas às intempéries da vida, da luta, não é? Das tentações, foi tentado, como diz o livro de Hebreus, sem cair, porque lembre que Jesus Cristo nunca pecou, nunca pecou, nunca pecou. Nenhum pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, mas esteve no meio, cercado por pecadores, e amou pessoas, né? Jesus, ele tinha essa característica de amar as pessoas, algo que é maravilhoso demais. Por isso que eu digo, na igreja cristã, e digo aqui para os irmãos, não passe 3 meses sem ler os evangelhos. Leia os evangelhos. É fundamental para cada crente, a cada 3 meses, leia os evangelhos. E quando eu falo dos evangelhos, é realmente Mateus, Marcos, Lucas e João. Cria essa disciplina na vida, de, poxa, cada 3 meses eu vou ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitas vezes nós sabemos a escalação do nosso time favorito, então se você torce pelo ABC, sabe os nomes dos jogadores do ABC, do América, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, mas nós muitas vezes não sabemos o nome dos apóstolos, né? Porque nós não temos o hábito de ler, não temos o hábito de ver as atitudes de Jesus. Então, bota na cabecinha de cada um de nós, é importante para nós, que essas cartas aqui que lemos, né, a Romanos, Filipenses, Colossenses, Efésios, todas essas cartas, ela é fruto desse beber da palavra de Deus que os apóstolos tiveram. Então, Pedro, quando ele escreve a sua carta, a Tiago, Paulo, a maioria das cartas do apóstolo Paulo, eles estão bebendo nessa fonte, que foi Jesus Cristo. Não é? Paulo, ele ouviu de Pedro, ouviu as informações de Jesus que ele traz para nós. Certamente, Paulo, ele não era daquela multidão que ouviu o Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 7 de Mateus. Paulo provavelmente não estava ali, mas ele ouviu o relato de testemunhas que estavam ali e que narraram, e que Paulo, você olha o fundamento da doutrina de Paulo, é muito do sermão do capítulo 5 ao 7. Mas se nós não lemos a Bíblia, então sofremos essa dificuldade. Então, Jesus Cristo, ele é o modelo, ele é o padrão de humildade. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele vai narrar completamente, e assim, nós gostamos dos títulos, né? Nós gostamos das palmas, nós gostamos das luzes, nós gostamos dos aplausos, mas para isso acontecer, nós precisamos entender que Jesus, para ter esse reconhecimento, como é dito no capítulo 2, a partir do versículo 8, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, aí diz, mas o Senhor o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Nós queremos essa exaltação, mas não queremos a humilhação, muitas vezes, né? Talvez tenhamos irmãos aqui que sofrem com isso, né? Nós sofremos com isso, né? Quando não recebemos o reconhecimento, quando as pessoas não nos honram, quando de repente eu queria ter a primazia em determinado lugar e eu não tive. Então eu sempre coloco a questão lá que está no livro de Juízes, né? Nós queremos sempre fazer as coisas que são nossas. Nós queremos sempre ter os nossos direitos e não nos submetemos à vontade de Deus. Temos muita dificuldade com isso. Então, essa noite, nós estarmos aqui estudando a Bíblia, é algo privilégio demais, é maravilhoso demais estarmos nesse desafio
de aprender da palavra de Deus, né? Então, louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Valmir, pela iniciativa dele, da irmã Lúcia, dos irmãos, de estarem mantendo essa chama. Então, esse tempo aqui não é somente um tempo de aprender, é o tempo de desafio para colocarmos em prática na nossa vida. Então, o capítulo 2 de Filipenses, ele vai apontar de maneira muito clara a pessoa de Jesus. E ele dá uma quebra a partir do versículo 12, quando ele vai apontar de que nós precisamos ter algumas ações. E dentre essas ações é simplesmente crescer em santidade, crescer em conhecer o Senhor, crescer em aprender do Senhor. É o desenvolvimento. Então não tem cabimento você como crente, nós como crentes, a não mais lutarmos para crescer. Estamos aqui com o pastor Jean. E o pastor Jean, para mim, ele é uma referência também, como os irmãos aqui, mas o pastor Jean, pastor Valmir na área de letras, pastor Jean na área, tanto letras como missões, o Valmir, e o Jean no Apocalipse. Ele deu uma palestra agora recente na igreja sobre Apocalipse, e ele apresentou vários livros que ele comprou agora recente, um deles em inglês, que quer fazer a tradução, e ali no meu coração eu disse, puxa vida, que legal, ele não parou no tempo. Então, muitas vezes, nós paramos no tempo, não investimos na boa literatura, ou não investimos em livros, não queremos ler, né? Ainda caímos naquela, não, mas eu tenho a Bíblia, eu leio só a Bíblia. Amados irmãos, é maravilhoso. Se você lê milhares de coisas e não lê a Bíblia, está tudo errado. Mas tem que ler a Bíblia e ler uma série de coisas a mais. Agora, o que não pode é descompensar o passo, ler mais coisa do que a Bíblia. A gente tem que ter uma leitura diária da palavra de Deus, substanciosa, que alimente bem, assim como nós nos alimentamos café, almoço e jantar e lanche e tal. Assim precisamos ter esse contato com a palavra de Deus, né? Por isso que eu digo, eu mesclo minha vida cada dia, com provérbios pela manhã, um pouco de salmos, e aí eu passo a estudar a carta que eu estou trabalhando, que é Filipenses, todo dia, aí eu leio mais os evangelhos, leio algum livro histórico, leio agora que eu estou lendo 1 Samuel, aí vou... Assim é o dia. E finda meditando no livro de Salmos, né, para dormir, ouvindo ali a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter essa constância, né? Isso não é só para pastor, é para todo crente, porque você, como eu, é um sacerdote do Senhor. Então, capítulo 2, versículo 12, ele diz, olha, desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Você vê a ação de Deus e a ação do homem. Qual é a minha ação? É desenvolver. E o que é que Deus vai fazer? Deus vai realizar. Então, ao passo que eu vou dando passos significativos, nós temos um pai que fica tão feliz quando vê os seus filhos andando, igual o pai paterno, né, que se alegra. Ele andou de bicicleta, ele passou de ano, ele tal. Aí o professor diz uma coisa, a gente fica feliz, né, como pais. Agora imagina Deus, né? Então Deus, ele se alegra certamente. Eu não estou dizendo isso aqui na visão da recompensa. Não, é porque como pai ele se alegra em ver as nossas conquistas, ver quando pecamos, caímos e nos arrependemos, ver a nossa atitude de dizer vamos consertar. Então é muito bom saber que o Senhor é aquele que não nos abandona. Nós não estamos servindo a um Deus distante, mas a um Deus presente que cuida de nós. Então a tônica do capítulo 2 é a primazia de Cristo, é a pessoa de Cristo, a vida dele de maneira humilde aqui para nós, o desafio para nós estarmos vivendo uma vida realmente submissa ao Senhor, obediente ao Senhor e em desenvolvimento da fé, né? Preservando a palavra, sendo o que o Senhor nos chamou para ser, lá em Mateus, quando o Senhor diz, vós sois a luz do mundo, né? Então Paulo diz, resplandecei como luzeiros no mundo. Você vê a semelhança, né? Então é isso, eu e você, nós não estamos aqui para criar contenda com o vizinho, para criar contenda com a mulher, com os filhos, com o pastor, com a igreja. Nós estamos aqui para desenvolver nossa caminhada e crescermos como humanos, crescermos como patrão, crescermos como empregado, crescermos como servos do Senhor. Esse é o desafio que Filipenses vai apontando. E tudo isso
com um tema central que é a alegria. Reparem que no capítulo 2 ele vai apontar de como um servo deve se portar, finalzinho do capítulo 2, e como um servo, suponhamos, eu vou enviar uma ovelha da cristã para a igreja do pastor Valmir, do pastor Jean. Eu tenho que dizer, como Paulo diz assim no versículo 29, ó, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, né? E honrai sempre homens como este. Paulo estava citando aqui Epafrodito, que alguns chamam que consideram como Epáfras, mas a história não associa mais. Alguns comentaristas dizem que é o mesmo, mas outros dizem que não. Então, pelo sim, pelo não, nós ficamos nessa dúvida de saber quem é esse Epáfras, só que era um personagem real. Só não sabemos dizer que é o mesmo Epáfras que Paulo cita em outras cartas. Não sabemos. Mas Paulo diz aqui que Epafrodito, ele se expôs a perigos, ele se expôs a problemas de ser associado a ele e de pessoas até matarem ele, mas pelo evangelho, por esse Cristo, Epafrodito se submeteu a essa realidade. Isso é um baita desafio para nós. Baita desafio para mim e para você. O capítulo 3 agora, né? Vamos por 3 e por 4, foi só uma revisão para quem de repente não veio. Capítulo 3 e capítulo 4, ele vai apontar da seguinte forma. Começa o capítulo 3, Paulo falando uma ordem, ele dá uma ordem. E aqui o verbo, ele está na voz ativa, ele está no imperativo, e ele está dizendo, olha, você precisa se alegrar. E quando ele diz isso que você precisa, que eu preciso me alegrar, é muito interessante, porque muitas vezes achamos que talvez é ficar como um bobalhão. Leva uma topada e diz, ficar rindo, né? Morreu alguém com Covid, não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que nós não vamos ter tristeza. Vamos ter, sim, lutas, né? Lamentar talvez por uma situação, e repare que ele bate muito no capítulo 2 sobre a murmuração, que é um problema muito claro nas igrejas, nas nossas, em nós, que nós murmuramos com tudo, né? E Paulo vai batendo sobre essa questão da murmuração. E ele vai apontando a questão da murmuração, da vida, por que não funciona comigo? Por que tudo dá errado? Por que o que eu planejei não funcionou? E Paulo vai desconectando, dizendo, olha, pensa em Jesus. Jesus é o padrão, olhe para Jesus, né? A postura de Jesus. Jesus não ficou reclamando por ter tirado lá as suas insígnias de Deus Todo-Poderoso para se tornar humano. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso quando não tinha nenhum lugar para repousar a sua cabeça, né? Quem assistiu o filme, agora eu me lembrei, quem assistiu o filme O Príncipe em Nova York, o primeiro, aquele primeiro, lembra do filme? Eu gostei demais daquele filme. Aí tem o príncipe e tem o ajudante do príncipe. O príncipe, ele era mais humilde, né? O príncipe, ele dormia em qualquer lugar, mas o ajudante, ele não era acostumado. Então ele reclamava, ele murmurava, ele reclamava, se ele pudesse, ele era o príncipe e o outro era o ajudante, né? Ele reclama o tempo todo, ele murmura. E assim somos nós, né? O príncipe não reclamou, que é o Senhor Jesus. Imagina, Jesus não reclamou, mas nós, discípulos, reclamamos com tudo, né? Murmuramos com tudo, brigamos com tudo, ficamos chateados com tudo, né? Se está quente, se está domingo agora na igreja, realmente muitos irmãos chegaram, nós estamos usando a lista, mas veio um grupo a mais da lista, e foi uma programação muito abençoada esse domingo, e alguns irmãos me procuravam, dizendo, pastor, vamos ligar o ar-condicionado, vamos ligar o ar. Aí ficou aquela, disse, irmão, nós não falamos para a igreja, vamos aguentar um pouquinho, mano, pastor, vamos ligar. Aí eu disse, irmão, pensa em Jesus, e pensa em João Batista, que pregava ao pingo do meio-dia, no deserto da Judéia, não tinha ar-condicionado, e disse que toda multidão ia ter com João. Então vamos aguentar um pouquinho, e graças a Deus ficaram mais quietos, né? Mas muitas vezes nós reclamamos, porque está quente, porque o som está alto, porque está com muita luz, porque está com muita música, mas murmuramos que é um negócio. Isso nós precisamos repensar na nossa vida. Nós precisamos repensar de que a ordem para mim e para você é alegria. Alegrai-vos. Olha quando ele diz no capítulo 3, quanto ao mais, irmãos meus,
Alegrar, é uma ordem, está no imperativo. Tu tem que se alegrar, meu amigo. Alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e a segurança, e é segurança para vós outros. Né? Alegrai-vos, diz aqui a palavra de Deus para mim e para você. Alegrai-vos no Senhor. Irmão, só um minutinho aqui, para eu falar aqui com o meu cachorro. Príncipe, aqui eu não vou me alegrar se você cortar minha sandália. Viu? Pronto. Então, alegrai-vos, né? O Senhor está dizendo essa ordem aqui para se alegrar. Então, não é dizer, não, você não pode ficar. Não, pode ficar. Mas entender que o Senhor Jesus, ele é a razão da nossa vida. Que, apesar como eu tenho dito, né, da nuvem escura, existe um sol que brilha além dessa nuvem escura. Existe um sol que brilha além da tempestade. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Muito bem. Aqui. Então, o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que tem nos guardado. O Senhor é aquele que continua a cuidar da sua igreja. Então, apesar de toda a luta, alegre-se no Senhor. Né? Alegre-se diante das circunstâncias. Alegre-se diante da tribulação. Alegre-se diante da perseguição. Alegre-se. Paulo estava dizendo para esse contexto, realmente, de perseguição e de luta. Paulo diz isso. E aí ele vai apontar os judaizantes, no capítulo 3, que estavam lá azucrinando a igreja de Filipe. Né? Era uma turma realmente do mal, cheio de regras, cheio de manias, muito semelhantes aos fariseus, e que estavam agora na igreja querendo colocar algumas regras que não se tinham, não se tinha nenhum embasamento bíblico. E Paulo escreve ensinando a igreja de como se portar para com eles. E repare que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, acautelai-vos. E essa palavra acautelai-vos tenham cautela mesmo. Tenham cautela por vocês mesmos. Tenham muita cautela dos cães. E eles consideram, ele olhava para aquele grupo, Paulo não foi nada, não teve misericórdia nesse aspecto, né? Paulo deu mesmo uma chicotada, né? Acautelai-vos dos cães, né? E cães naquela época não era como esse cãozinho que está aqui no meu pé. E o cão para lá era terrível, né? Eles consideravam como sei lá, era um animal assim que ninguém queria por perto. Né? Então Paulo compara eles, a cautelar desses cães aí, ó, dessa turma aí, que são falsos profetas, são inimigos, né? Eles mentem, eles têm aí uma falsa circuncisão. Paulo vai apontando, dizendo assim, olha, nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Senhor e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, o apontamento de Paulo é muito significativo nesse início da carta, dando uma ordem e, ao mesmo tempo, uma repreensão à igreja. A ordem para que essa igreja se alegre, para que essa igreja celebre, para que essa igreja adore, mesmo passando por grandes lutas. Repare, ela, a pequena Roma, como eu já falei na semana passada, Filipos, está debaixo do Império Romano, está debaixo de todo. Paulo mesmo estava preso, né? E ele vai considerando essa igreja se alegrar no Senhor, mas ter cautela contra os falsos ensinos, cautela contra essas situações que vão penetrando no meio da igreja e desviando o foco. E Paulo vai apontando sobre isso, né? E ele dá uma lição para a igreja agora, falando sobre quem ele era. E ele diz, se tem um indivíduo que pudesse confiar na carne, eu muito mais. E aí, como eu já disse aqui no início da fala, que o nosso querido Paulo, ele estava no caminho para ser sumo sacerdote. Certamente, ele estava trilhando isso, que era o cargo máximo, né, da religião judaica. E ele diz, eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí circuncidado, não era em qualquer dia, eu sou circuncidado ao 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim, olha só, tribo de Benjamim, que privilégio, benjamita, tribo de onde saiu, sabemos que saiu o rei Saul, mas ele é benjamita, tinha toda uma historicidade, né, dos filhos de José, né, e que recebe a herança da terra, os benjamitas, né, hebreu de hebreus, né, ele está dizendo, olha, era uma época que o grego predominava,
Repare que a história de Israel passa por tantas intervenções, os persas, os babilônicos, os romanos, os gregos e os romanos. Então, se tinha se perdido a língua, e Paulo está dizendo aqui, ó, hebreu de hebreus, aqui tem quem fala hebraico, né, que guarda as tradições, tem um currículo assim absolutamente invejável. Ele vai dizendo isso, né, o perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na minha vida, olha, é irrepreensível. E aí ele aponta para Jesus. Olha que maravilha. Como o Senhor, ele é maravilhoso, irmãos. Como conhecer a Jesus é sem precedentes. Porque ele diz ele diz assim, no capítulo 3, né? Ele diz assim, olha, mas o que para mim era lucro, e quando fala de lucro é dinheiro mesmo, grana, dinheiro. Considerei perda, por quê? Por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para o qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio, como ele cita aqui fezes, considero isso como fezes, como, olha, isso não serve de nada. Isso aqui, queremos ter tanta coisa, né, irmãos? E como a vida deveria ser simples, né? A vida deveria ser simples, né? Nós não perdemos essa simplicidade da vida, que muitas vezes perdemos. Queremos tanta coisa, mas muitas vezes quem está do nosso lado quer só um abraço, só uma palavra, quer uma fala. E nós muitas vezes perdemos essa. Paulo diz, olha, conheça a Cristo, aprender de Cristo, viver a Cristo, amar a Cristo. Ele é a razão. Ele diz no verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Como nós temos falhado nessa realidade. Então, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai apontando de maneira muito clara, passo a passo, de como essa igreja deveria se portar, de como essa igreja deveria se alegrar em Cristo, de como essa igreja deveria entender que tudo é para Cristo, que essa igreja deveria manter o foco em amar a Cristo, em conhecer a Cristo, em buscar a Cristo, em se deleitar em Cristo. Mas muitas vezes a igreja de Filipos e a igreja cristã, Shekinah, Candelária, nós queremos só olhar para nós mesmos, só olhar para o nosso umbigo. Estamos igual lá o povo na época. Talvez você diga, só lá na época dos juízes. Não, meus amados, na época hoje, atual, nós queremos fazer a mesma coisa, sermos o dono do nosso nariz, né? Não ter que prestar conta para nada, para ninguém, nem Deus, que Deus lá se meta na minha vida, ele cuide lá dos anjos dele, eu vou cuidar aqui das minhas crias, né? Não quero Deus aqui falando nem dizendo nada. Bíblia, que conversa de Bíblia, pastor? Bíblia passou, agora é cultura de WhatsApp, é ver aquela meditaçãozinha que mandam para mim e acabou. E ninguém quer se esmerar na palavra, ninguém quer se dedicar à palavra mais, né? Parece que a palavra ela vai se tornando, como disse o apóstolo Paulo, coceira no ouvido, né? E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 3, ele vai apontando para isso, né? Cristo é esse, né? Que vale a pena amar. E aí ele diz assim, uma frase que muitas vezes usamos para a vida, para quando rompe o ano, nós usamos essa pregação muitas vezes, né? Uma coisa fácil, não julgo tê-la alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Muitas vezes usamos isso, olhando firmemente. Então, Paulo, esse não é um contexto de recomeço, né? Ou se eu estou em pecados, esquecendo-me das coisas que eu fiz e olho para. Não. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, tudo isso que eu lucrei, que era lucro, que era posição, que era ganho, tudo isso eu considero como perda. E digo mais, esqueço disso. Isso para mim, olha, esqueço. E olho para as coisas que diante de mim estão, né? Eu busco as coisas para conquistar aquilo, né? Que também fui conquistado em Cristo Jesus. E talvez o ouvinte, quando percebia Paulo dizendo isso, dizia, é grande coisa, ele abandonou o sumo sacerdócio, o caminho para ser sumo sacerdote, e agora está preso. E aí nós precisamos entender que essa é a alegria nossa. Nós não nos alegramos diante das circunstâncias. Não é porque eu ganhei na Mega Sena, não é porque está indo tudo bem na minha vida, mas é entender o momento e saber
que aquela é a vontade de Deus para aperfeiçoar meu coração. É me alegrar nisso, me alegrar nessas circunstâncias, aprender nessas circunstâncias. E Paulo estava apontando para essa realidade, né? Ele vai apontando para isso. Ele diz aqui no versículo 14, prossigo para o alvo, eu não paro, eu continuo caminhando para lá, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo tinha essa plena convicção da pessoa de Cristo, né? Ele tinha essa plena convicção da presença de Cristo, do amor de Cristo, essa plena convicção do cuidado de Cristo. Então, você repara, capítulo 3 inicia com essa ordem, alegrem-se, alegrem-se. Depois ele vai combatendo os judaizantes, que ele vai apontando como cães, né? Vocês são cães aí, esses cães aí, essa turma aí colocando dogma, colocando peso em vocês, rasguem isso. Ah, não, mas eles são autoridade, Paulo diz, são autoridade, deixa eu mostrar aqui meu currículo, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Paulo poderia ser considerado, como eu já disse, né, aquele que está no caminho do sumo sacerdócio. Né? Então ele tinha o título, ele iria chegar a essa função, e ele olha para isso e diz, olha, eu considero tudo isso como nada, como refúgio para alcançar a sublimidade de conhecer Jesus. Então, achamos que conhecer Jesus é uma tarefa para pastor, para isso, não, meu amado. Cada crente, nós somos sacerdotes do Senhor. Então, você, homem e mulher, nós temos, como eu digo, nós temos que ler as Escrituras. Não passe mais do que 3 meses sem ler os evangelhos. Não passe. Leia pelo menos 2, 3 vezes durante o ano. Passe seus olhos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem que passar, tem que aprender sobre o mestre, saber quem ele era, suas relações, a maneira como ele se relacionava com as pessoas. Ele trata isso, o apóstolo Paulo vai tratar isso no capítulo 2, como já vimos. Olha, receba Timóteo, meu filho na fé, receba Epafrodito, com muita honra, né? Honre homens como esse. Né? E o capítulo 3, então, ele vai apontando para um futuro. E um futuro que eu e você precisamos entender. Olha o finalzinho do capítulo 3, quando ele diz assim, pois a nossa pátria está nos céus. Nossa pátria está lá nos céus. Então nós precisamos definir o que é que nós queremos, resultado agora, ou fundamentar um caminho que não é fácil, que o caminho é estreito, até aquele local que o Senhor tem reservado para nós. Reparem que o verso 19, que 17 a 19, o apóstolo Paulo falando ainda daqueles cães, aquela turma lá que estava promovendo todo tipo de dissensão, de facção, de peso na vida das pessoas. Paulo diz, essa turma é um bando de picareta. É gente, como diz aqui, pois muito andam entre nós, verso 18, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Quando Paulo fala ventre, não é porque eles eram comilões, não. Aqui são apetites sexuais, a turma era depravada mesmo. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas aqui da terra. Então, Paulo vai rasgando essa perspectiva humana daquela turma e apontando para quem nós devemos realmente olhar, que é Jesus Cristo. Então, eu e você precisamos encarar essa vida aqui na Terra, que é tão rápida, né? Que passa tão ligeiro, que a minha pátria e a sua pátria não cabe aqui. Eu tenho pensado muito sobre isso, né? De que nós não somos aqui dessa terra, né? Nós não somos aqui dessa terra. Isso me lembra muito uma história que me contaram lá na igreja cristã. Me contaram que uns crentes estavam indo, logo quando ela foi fundada, né, ela tem 70 anos de idade, a igreja, o prédio ali, e disse que alguns irmãos estavam vindo lá do centro da cidade. E terminou o culto, eles retornaram para casa e eles moravam ali perto do cemitério do Alecrim. E quando eles foram passando ali pelo cemitério do Alecrim, foram assaltados. E naquela, sei, 30, 40 anos atrás, ali perto do Padre Miguelinho, né? Quando botaram a arma lá no peito lá do pessoal, aquela corra toda, já era um escândalo, um assalto naquela época, né? Mas contam isso, né? Não sei se é fato ou não. E quando foram lá assaltar lá os irmãos, aí eles disseram, calma,
calma, que nós não somos desse mundo, nós não somos dessa terra. Diz que os ladrões se assustaram porque estavam perto do cemitério e saíram fugindo, desesperados. Não é um fantasma, é um fantasma. E eu creio, particularmente, que a nossa perspectiva de vida, ela deve ser essa, de que a minha pátria não é aqui, mas é uma luta que eu tenho constantemente, porque eu quero achar que a minha pátria é essa. Por isso que eu brigo, por isso que a minha ansiedade, por isso que a minha tristeza, por isso que eu quero morder os outros, por isso que eu quero abrigar com os outros, porque eu não tenho ainda essa dimensão celestial para me alegrar diante das circunstâncias, me alegrar diante do Senhor. Não é? Paulo diz isso no verso 20, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus, o qual vai transformar o nosso corpo de humilhação, e é algo que eu e você precisamos entender. Somos finitos, somos limitados, né? Teve um tempo que eu não tinha cabelo branco, né? Mas o tempo vai passando, né? Tem um tempo que você consegue fazer centenas e milhares de coisas, hoje já não dá mais. Corria, né? Velocista, tal, mas hoje não dá mais, já cansa, né? Porque é corpo de humilhação. Então ele diz aqui, olha, Deus vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Né? Então, é lembrar essa questão toda, de sempre apontando para Cristo. Repare, capítulo 2, quando ele diz ao Senhor que abdica da glória e se torna humano, subordinando em si todas as coisas. E aqui Paulo repete essa expressão, essa ideia, buscando essa ideia da humilhação. Então, a da pessoa está cada vez mais ligada a esse relacionamento com Cristo. Então, a alegria, a tônica da alegria de Filipenses, essa tônica que Paulo escreve, reparem, guardem, eu tenho sonho batido isso, 10 anos depois que a igreja é fundada lá no livro de Atos, Paulo escreve no cárcere, né? Está preso em Roma, e ele escreve para essa igreja, para que essa igreja ela tenha uma perspectiva não nas coisas terrenas, mas naquilo que o Senhor tem guardado para nós. A alegria não eram por circunstâncias que estavam ali ao seu redor, mas sim olhando para o futuro e para a pátria celestial. Paulo estava dando essa ênfase em cada capítulo desta exuberante carta. E, por fim, chegamos, então, no capítulo 4 de Filipenses. E quando você chega no capítulo 4, você percebe que a igreja de Filipos é muito semelhante à igreja cristã, à igreja Shekinah, a nossas igrejas. Porque tem confusão lá também. Lá tem duas irmãs que se mordem, e é dito logo aqui no capítulo 4. Uma senhora chamada Evódia e outra senhora chamada Sintique. Então, duas irmãs que estavam lá se bicando o tempo todo. Isso me lembra uma história que o pastor Ivênio dos Santos contou quando chegou a pastorear na igreja no interior de Minas. E o pastor Ivênio contou que tinham duas irmãs na igreja que elas também se bicavam demais, né? Elas se detestavam, né? Então, se imagina como é chegar numa igreja desse jeito. E o pastor Ivênio disse que rogava a Deus para tentar resolver aquele conflito. Uma irmã, ela era especialista em doce. Uma irmã dessas era fazia doce como ninguém. E a outra irmã fazia salgadinho. E terminando um dos cultos, né, a irmã que fazia doce convidou o pastor para ir lá na casa dela. Aí o pastor disse, tudo bem, irmã, vamos lá, eu vou fazer uma visita, né? E ele, com Deus deu sabedoria a ele comentou com a irmã que detestava a outra. Quando o pastor disse que ia na casa da irmã que fazia doce, a mulher, sentou o pau na irmã e disse que a mulher era ruim, que a mulher era isso, que a mulher era aquilo, que era o cão. Mas no final ela disse, a única coisa que ela faz bem é doce. A única coisa que ela faz bem é doce. O pastor foi na casa da irmã, aí foi, realmente disse que os doces eram um negócio de outro mundo, né? Doce de Minas deve ser um negócio extraordinário, né? E tal. E o pastor foi lá e disse, irmã, agora eu vou lá na casa da irmã fulana. E, sabe de uma coisa? Ela disse que a senhora sabe fazer um doce realmente muito bom. A sacada do pastor foi maravilhosa. Porque o pastor Ivênio, ele não levou a armar notícias.
ele simplesmente falou a verdade. A mulher, ela disse, né? Ele não deu a ênfase da mulher. Mas ela disse que a senhora fazia doce como ninguém. A mulher ficou parada. O quê? Ela disse isso? Aí sentou o pau lá na irmã. Aí no final disse, mas ela sabe fazer um salgadinho que dá pro gasto. Aí o pastor, uns dias depois, esteve na casa da irmã do salgado. Aí tá, quando ele chegou lá, a primeira coisa que a irmã fez, humana, né, como qualquer outra, foi perguntar sobre a visita na outra. Disse, pastor, o senhor foi lá, me conta aí, porque até que o docezinho dela é bom, mas eu vou lhe dar aqui meu salgado. Ela disse, a irmã ficou muito feliz. Com o quê, pastor? Quando eu disse que a senhora tinha me dito que ela fazia doce como ninguém. O quê, pastor? Ela disse isso. Ela gostou e disse que a senhora faz um salgadinho também maravilhoso. Ela disse. E ali Deus foi usando aquela situação para aproximar aquelas irmãs. Pastor Ivênio conta, até ele conta isso num dos livros dele também, acho que é Avivamento, a Integridade, um livro, eu li esse livro faz tempo, tem lá essa história. E o pastor Ivênio conta que essas irmãs que viviam se bicando se tornaram unidas no Senhor, se aproximaram do Senhor. E Paulo aqui, ele roga por irmãs assim, que tem na minha congregação e tem na tua. Tem assim, gente que quer se morder. E Paulo, trazendo a alegria, apontando referência de Cristo, apontando a humildade de Cristo, ele traz um ensinamento aqui muito forte para a igreja. Porque ele vai dizer, portanto, meus amados irmãos, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor, igreja Shekinah, permaneça firme no Senhor. E aí ele vai dizer, rogo a Evódia e Sintique, pensem concordemente no Senhor. Estejam juntas num só pensamento. A igreja não pode estar com o irmão puxando para um lado para o outro. Pensem juntos. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ninguém faz nada sozinho, irmãos. Então, nossas igrejas, nós precisamos apontar para Cristo como referência, para que as pessoas se alegrem em Cristo, celebrem Cristo, amem a Cristo, possam desfrutar de Cristo. O mal das igrejas, das nossas igrejas, é quando nós percebemos gente que não mais lê a Bíblia, porque isso vai influenciar profundamente no comportamento das pessoas. Tem gente que lê só para ser fariseu, para ser fiscalizador de pastor, fiscalizador de crente, não entendeu ainda o Evangelho, a simplicidade do Evangelho, a bênção que é o Evangelho, a bênção que é a aproximação, a bênção que é andar juntos. Por isso que a igreja exemplar de Filipenses, porque ela vai abordando essas questões de maneira muito clara e colocando como fundamento da carta a pessoa de Cristo, supremacia, primazia desse maravilhoso Deus que é Jesus Cristo, na qual nós servimos, amamos e adoramos. E aí Paulo diz no verso 4, que é considerado como a chave, né, o verso-chave da carta, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, se alegrem no Senhor. Paulo, mesmo aprisionado em Roma, ele podia celebrar ao Senhor. Ele podia exaltar ao Senhor, ele podia glorificar ao Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Estamos vivendo momentos de dificuldade financeira, mortandade muito alta por causa da Covid. Estamos passando momentos de luta, mais 500 mil pessoas morreram no nosso país. É muito triste, irmãos, as circunstâncias que nós estamos, mas como nós aprendemos nesse tempo de lutas e precisamos nos alegrar no Senhor. É o Senhor que tem nos ajudado. É o Senhor que tem... Precisamos ter essa perspectiva. Hoje eu fiquei tão feliz, queria compartilhar com os irmãos aqui. Eu fui pastor interino na igreja de Serra Rosado. Foi um desafio, eu sempre queria ser pastor interino e Deus me deu esse presente alguns anos atrás. E quando eu cheguei ali naquela igreja, muitas dificuldades, e nós fomos quebrando algumas dificuldades, tradicionalismo,
tanta coisa que não levava a farisaísmo, e fomos apontando o caminho de Jesus. Olha, essa é a realidade. E eu fiquei muito feliz porque Deus tem feito grandes coisas. Levou um moço que era lá da nossa igreja, seminarista, hoje é pastor lá, que é o Francisco, está em crescimento. E hoje ele me falou de que vai ter o aniversário da igreja, né? E a bênção da igreja está também, teve a bênção de colocar ar-condicionado de ponta a ponta. Não pelo fato do ar-condicionado, né? Mas no meio de uma pandemia, um povo simples, mas eles conquistaram algo, né? E o Francisco me dizendo assim, pastor, a maioria das coisas é porque nós rompemos com os conflitos internos que tínhamos, com os conflitos que passamos. A igreja Shekinah é um exemplo disso. Que desafio do pastor Valmir sair aqui de Mirassol, ir ali para onde ele está, em Cajupiranga, aquelas lutas, as dificuldades, as batalhas, e ver esse povo bonito aqui. É um desafio monumental, ver o que o pastor Valmir e Lúcia enfrentaram nas lutas pessoais, nas dificuldades. São exemplares, é uma igreja exemplar, porque a igreja não é a placa Shekinah, cristã, nada disso. Somos nós a igreja, nós somos. E nós precisamos, esses irmãos certamente podem dizer assim, olha, alegrai-vos no Senhor, me alegro no Senhor, mesmo diante das dificuldades, das lutas, eu me alegro no Senhor. Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida em todos os homens, não é? Perto está o Senhor. A moderação que fala, não é dizer, você é moderado, quietinho, não é isso. Significa que eu tenho controle das minhas emoções, significa que eu sou centrado em Cristo, eu não altero segundo a temperatura lá fora, não é? Tem gente que acorda, se está chovendo, acorda espirrando, aí é uma questão fisiológica, né? Não é isso, mas é o humor, se a situação está ruim, a pessoa acorda azedo, se está boa, a pessoa acorda mais ou menos, se está com TPM, a pessoa sai chutando nos... Paulo diz, não, tenho esse controle, não é? Guarde esse controle, e ele vai apontar, perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça, coisa que nós não fazemos. Queremos as bênçãos, queremos isso, queremos aquilo, mas não oramos, não buscamos, não tornamos conhecidas diante de Deus as nossas petições. Né? O pastor Jean, esses dias, colocou um desafio e eu tenho orado por ele, que é uma viagem para Israel. Aí ele disse assim, Sandro, eu vou estar orando por você, por Girlei, porque eu quero levar a Cláudia. É um negócio tão hipotético para mim, mas eu creio no poder da oração, tornar isso conhecido diante de Deus. Irmão, só pegar o cabo aqui do computador, rapidinho. Da energia. Então, é tornar conhecido diante de Deus as nossas orações, né? As nossas petições, com controle, com submissão a Deus. E a paz de Deus, olha que coisa linda, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, né? Então, essa realidade de saber, né, que eu posso descansar em Deus. Paulo vai apontando para o final da carta, dizendo, olha, eu talvez não veja mais vocês. Talvez eu seja morto. Ele tinha essa expectativa de sair, ele é dito isso no capítulo 2. Mas agora ele está dizendo, olha, a nossa alegria é no Senhor. Nosso contentamento é no Senhor. A paz de Deus, que ele inicia a carta, né, a graça e a paz, essa paz que o mundo não conhece, esse shalom, que nos dá a segurança de que eu estou ali, ó, seguro nas mãos de Deus. Paulo vai apontando nesse descansar em Deus de fato, de saber que ele está no controle de todas as coisas. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que lapada, né? Em mim é grande, porque nem muitas vezes é assim. Em nós, eu acredito que falhamos demais
nessa dimensão espiritual por não obedecermos esses princípios que Paulo vai, de maneira muito prática, ao final da carta é só praticidade de evangelho, e ele vai desafiando os crentes a isso. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Ah, meu Deus, tanta coisa milagreira que eu já vi hoje. Imagina aí, se fosse passar aqui o que a gente pensa, se fosse passar aqui o que a gente faz, e de como nós consideramos não com a intensidade que deveria ser considerado esse texto da palavra, de seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que desafio para mim. Espero que seja para você também. Eu tenho ficado muito impactado e desafiado com essa palavra. E aí Paulo vai apontar para a igreja de Filipos, no período que ele teve lá, como é narrado no capítulo 16 e 17 de Atos, ele vai dizendo assim, ó, o que vocês aprenderam, o que receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim. Nossa, meus irmãos, que coisa. Que desafio para nós pastores, né? Que desafio para nós sacerdotes. Imagina você chegar aí para o seu povo e dizer, o que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês aprenderam, o que vocês viram em mim, praticai. Pratica isso. Paulo está dizendo, olha para mim, pratica. Eu tenho desafiado a igreja de dizer assim, irmãos, não convide pessoas para ir para a igreja, mas diga assim, anda comigo, meu filho. Você vai ver uma igreja, como é que uma igreja anda. Anda comigo, você vai ver Jesus. Aí a pergunta é, será que as pessoas andando comigo vão ver Jesus? Será que as pessoas andando contigo vão poder ver isso? Será que amanhã, ou aí para quem está do teu lado, você pode dizer assim, ó, você aprendeu, recebeu, ouviu e viu, pratique. Oh, meu Deus, se a pessoa for praticar, hein, o que vê, o que ouve de mim. Paulo deu aqui na nossa garganta, né, jugular, né? Aí Paulo diz, e o Deus de paz será convosco, se essa realidade for vivida. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso aqui aprendeu mesmo. Ele estava lá preso, aprendeu. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Como eu e você, como nós estamos distantes dessa realidade. Gostamos do tudo posso naquele que me fortalece, mas o que está atrás nós não queremos fazer nada. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Isso aí é o nosso jargão, né? Mas as outras coisas não fazemos. Paulo podia dizer isso. Será que eu posso? Como é que eu tenho vivido? Murmurando, reclamando? Como é que eu tenho feito? Como é que eu tenho agido? Não é fácil. Os princípios da palavra de Deus não são fáceis. E o apóstolo diz, todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Por isso que é uma igreja exemplar. Eu me lembro, o pastor Valmir uma vez pregou na Cristã sobre esse texto. Eu nunca esqueci, quando ele falou da matemática de Deus. E está certinho, que o pastor Valmir, ele disse assim, olha, como é que a pessoa dando fica rica? Ele disse isso, né? Como é que a pessoa dando, ofertando fica rica? Porque o apóstolo vai dizer assim, ó, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas vezes o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Né? O pastor Valmir diz, como é que pode? Quando você tira algo, como é que pode aumentar o crédito? Irmãos amados, quando eu tive Covid, teve irmãos que me ajudaram financeiramente, mandaram oferta para mim. Irmãos queridos, e que assim que eu fico olhando, digo, Deus dos céus, como é que vai ser isso? Como que posso pagar isso? Como? Não tem como pagar. Mas eu entendo também que a graça de Deus,
aumenta o crédito desses irmãos, milagrosamente, eu não tenho dúvida. Que é, como diz as Escrituras, melhor dar do que receber. Teve um irmão agora na nossa igreja passando necessidades. Deus moveu aqui o pastor Jean. Falou comigo, eu disse, rapaz, está certo. Vamos movimentar atrás desse moço, que era para fazer um exame. E graças a Deus a igreja toda se mobilizou. E podemos ver o Senhor abençoando a igreja. Abençoando. Eu tenho certeza que aqui a Shekinah, a Candelária, nós não passamos, a lutas passamos, mas o Senhor cuidou de nós em todos os momentos. Quando eu e você nos dispomos a cooperar, a contribuir, o nosso crédito aumenta. Pode ter certeza disso. Isso aqui que eu estou falando não é jargão, não é nada. Quando eu entendo isso, quando eu compreendo toda essa dimensão do Evangelho, o nosso crédito aumenta. Por isso o apóstolo Paulo vai falando sobre isso, sobre essa realidade, porque até para Tessalonicenses a vocês mandaram a donativo. E ele diz no verso 18, recebi tudo o que tenho, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, ele diz aqui no final do verso 19, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a visão que Paulo termina a carta aos Filipenses é dizendo e apontando para esse Deus que supre as nossas necessidades. Podemos ver a primazia dele no capítulo 1, podemos ver a sua supremacia no capítulo 1, a sua primazia no capítulo 2, a sua ação na resolução de conflitos no capítulo 3 e a sua generosidade no capítulo 4, de maneira clara que eu e você podemos nos alegrar, independente das circunstâncias, o Senhor tem nos guardado de maneira tal. E aí no final ele vai dizer, saudai uns aos outros, saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos, e aí olha que coisa linda, todos os santos, vejam, todos os santos os saúdam, especialmente os santos da casa de César. E aqui a casa de César é a casa do imperador mesmo. Então você vê como esse evangelho transformou gente ali, de como Deus usa Paulo no cárcere para pregar para toda a guarda pretoriana, e esse evangelho vai invadindo os porões, os grotões ali do Império Romano, e na casa de César haviam irmãos santos, mesmo no meio de toda aquela sujidade que era Roma naquele período, né? Havia santo lá dentro que vivia essa dimensão toda. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ele fala sobre paz, ele conclui sobre a graça, dizendo, descansa a tua alma em Cristo Jesus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A Deus toda a honra, todo louvor, toda a glória. Passo a palavra para o pastor Valmir. Essa é a nossa carta aos Filipenses, uma igreja exemplar. Amém, graças a Deus. Boa palavra que anima o coração, boa palavra porque alimenta a alma e também a mente, porque a gente precisa praticar aquilo que a gente está ouvindo. Queria abrir um espaço também, pastor Sandro, se alguém desejasse considerar ou contribuir ou fazer uma pergunta, uma colocação também, você pode abrir o seu áudio e aproveitar esse tempo e também compartilhar o que Deus tem falado ao seu coração ou uma dúvida, porventura, se você tem e queira perguntar. Boa noite, queridão. Prazer aqui estar escutando esse pastor top. E vou dizer uma coisa a você, viu? Falou muito ao meu coração aqui essas palavras. Só tenho a agradecer a Deus, a você, pastor Sandro, ao pastor Valmir, que proporciona esses momentos toda terça-feira aqui de entrarmos e ser abençoados pelos servos de Deus. Queridão, Deus te abençoe e continue assim. Você é um pastor top mesmo, viu? Fique na graça e na paz de Jesus. Amém, meu amado Jean. Te amo. Amém. Bênção do céu. Boa noite, irmãos.
Boa noite, Sérgio. Nós queremos Boa também noite. agradecer. Aqui é João, pastor. O evangelista. João Evangelista, conheço. Agradecer realmente esse momento. Vou abrir. É um especial, né? Um momento de aprendizado, de compartilhar, né? Dessa maravilha que é esse livro, da experiência de Paulo e dos ensinamentos, né? Trazido de forma bem prática e de forma, assim, consoladora, né? Como esse livro, ele traz consolo e esperança para uma vida em igreja, vida de santidade, né? De forma que a gente possa desfrutar realmente como foi falado aí, da pureza do Evangelho, né? Isso é viver o Evangelho. Então, realmente foi um momento muito, muito agradável e edificante, que o Senhor continue abençoando sua vida, Amém. sua igreja e seu ministério. Então, obrigado por esse tempo conosco. Amém. Eu que agradeço. Pastor Sandro, só para compartilhar aqui, eu tenho um primo muito querido, a gente cresceu junto, tudo, e até hoje, quando eu tenho algo muito bom, eu compartilho com ele e vice-versa. Então, eu mandei o link das nossas terças, né, para ele. Aí ele lamentou quando viu que era você, porque ele não ia poder participar. Ele disse, meu Deus, é esse amado, oh, meu Deus, eu não vou poder, que pena. Gilvan. Gilvan. Ele me conhece muito tempo. Lá de Bahia Formosa? Isso mesmo. Ah, Gilvan foi meu professor, ele de Bíblia. Né? Gilvan foi meu professor de Bíblia, meu discipulador. Quando o Evangelho chegou na minha vida lá na Lagoa Seca, ele me pegou pela mão e me ensinou as primeiras letras. Eu sou muito grato a Gilvan. Muito do que eu comecei a trilhar e amar a Deus, eu aprendi com Gilvan. Então, amém. Ele, Silvi, né? A esposa dele, né? Silvi. Eu tenho um amor muito grande, grato a Gilvan. Manda um abraço para ele, viu? Hoje estão completando 30 anos. Olha aí. Casados. Lembro. Ele todo feliz. Eu estive lá no casamento dele, viu? Eu também estive. Vamos lá. Amado, tá bom. Prazer, viu? Obrigado, prazer meu. Reverendo Sandro, passando aqui para agradecer, porque enxergar a primazia... Meu amado Gui, está aí, rapaz. Enxergar a supremacia do Senhor no capítulo 2, capacidade de resolução de conflitos no capítulo 3 e a generosidade do capítulo 4 de Filipenses enche o nosso coração de alegria. Agora, quando você fez referência no capítulo 4, nesse ambiente da generosidade, quando você fez referência no capítulo 4, cara, essa coisa de anda comigo, meu irmão, aí você toca naquilo que vou chamar de o ponto nevrálgico de nossa caminhada cristã. Anda comigo. E você foi tão feliz, cara, porque você fez referência a esse anda comigo com a ideia de nós estamos vivendo na cristã esse momento. Se for o caso, não convide para a igreja, mas vem andar comigo. Ô, meu irmão, que coisa linda, cara, que coisa linda, que aprendizado você lançou na minha vida. Nós temos, ao longo da caminhada, olhado muito para essa coisa de vamos construir, vamos fazer da nossa igreja, e quando falo da nossa igreja, eu estou falando de referencial geográfico, né? Vamos fazer um templo bonito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí quando você olha e diz assim, anda comigo. Cara, muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Você foi instrumento de Deus. E eu faço coro, eu me ombreio a Jean para dizer, é top mesmo. Valeu, brother. Você é top. Generosidade dos irmãos. Valeu, amado.
Benção muito especial, né? O pastor Celso aí conosco, Jean também, Não, compartilhando a alegria para ouvir o amado as experiências e o tempo na palavra, compartilhar, dizendo assim, não deixe de ler os evangelhos, não deixe de ler os evangelhos. De É fato, verdade. é maravilhoso mesmo. E a gente vai aprendendo dia após dia acerca de tudo que o Senhor tem colocado Mas, aos nossos Valmir, meu pés. amigo, não se pode perder um momento desse. Sandro é quase 800 anos de pastor da Cristã. Você, 1.500.000 anos de pastor da Shekinah. Jean já tem quase 3.000 anos de Candelária. Então é muita experiência juntos, meu irmão. Tem que aprender mesmo. Tá vendo? Verdade, verdade. Muito bom, amado. Alguém gostaria de fazer alguma colocação antes de terminarmos de oração, esse tempo, esse momento tão rico de experiências? Homem, não termine não. Vamos amanhecer aqui com o Sandro falando pra gente aí, ó. Mas que bom, graças a Deus, queridos. Olha, um desafio que nós temos no nosso coração muito grande é que você que faz parte das terças permaneça, convide mais alguém para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Queremos agradecer muito a presença de todos, mas em especial hoje nosso preletor convidado que aceitou com tanta alegria esse convite, onde temos essa graça, né? Tanto o pastor Celso, Jean, a Francinilson, que não está aqui hoje, mas é também do nosso coração, e o pastor Sandro, a gente tem essa comunhão e a gente tem crescido muito especialmente. Então, louvamos ao Senhor por sua vida e pelo tempo tão especial, primoroso no nosso coração hoje. Que o Senhor te abençoe muito, te guarde, a tua família, a tua mãe, a bênção do Senhor, saúde para a tua casa, né? Saúde para a tua vida física, emocional e espiritual. Queremos então orar. Eu queria convidar o pastor Celso, que está aí hoje, para concluir essa noite com oração, sério. Pastor, ore por nós, ore conosco. Bondoso Pai, nós te louvamos nessa hora, Pai Santo, por esse tempo tão precioso. Tempo em que podemos parar nossas atividades para aprender ainda mais do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela instrumentalidade do teu servo, que nos ensinou tanto nessa noite. Obrigado pela visão do pastor Valmir, da Igreja Batista Shekinah, em montar esse ambiente, esse fórum onde podemos aprender. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Oh Deus, ajuda a que moveres como esse cresçam, se mantenham, que haja sempre essa palavra fiel, equilibrada, que realmente produz frutos em nossa vida. Santo Deus, dá que os meios necessários à manutenção de trabalhos como esse sejam oferecidos pelo Senhor, para que ferramentas tão importantes como essa continuem à disposição do teu povo. Santo Deus, ajuda-nos a praticar essa palavra ensinada. Ajuda-nos, ó Deus, porque tantas vezes nossas fragilidades, o mal que há em nós, a corrupção que o pecado produziu em nossa vida e que ainda vive alojado em nós, em nossa velha natureza, gera dificuldades para praticarmos essa bendita palavra. Nessa hora em que aprendemos tanto, te pedimos, Pai, nos ajuda agora a praticá-la. Nos ajuda, Pai Santo, a podermos dizer em alto e bom som: andem conosco. Oh, Pai querido, nos abençoa nessa direção.
Eu oro nesse instante, Pai, por cada igreja que tem sido usada pelo Senhor para o louvor da Tua glória nesse tempo tão difícil. Eu aproveito, ó Deus, e oro por cada irmão que faz a Igreja Batista Shekinah, que a Tua graça seja com eles e que eles sejam instrumentos apoiadores de trabalhos como esse. Eu oro pela cristã, cada irmão que faz essa igreja maternidade, onde nasceram tantos filhos do Senhor. Oh, Deus querido, que essa igreja continue tratando bem o seu pastor, lhe dando condições de crescer a todo tempo. Eu oro pela Igreja Batista de Candelária, no sentido de que o Senhor a mantenha fiel, que por meio dela haja graça sendo espalhada nessa cidade, ó Deus. Eu oro por nós que aqui estamos e que acabamos de ser abençoados com essa poderosa palavra. E rogo que o Senhor faça de nós instrumentos para praticá-la e para abençoar outros. Obrigado, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito grato, servo do Senhor. Deus abençoe a tua vida e todos tenham uma noite abençoada na graça e na paz de Jesus. Amém. Tchau. Deus abençoe. Amém. Na paz. Boa noite. Abraço, irmãos. Boa noite. Graça e paz.